Na sua visão, o que pode ser feito para que mais mulheres tenham espaço, né, nesse ramo tão interessante que é da tecnologia? E se você pudesse deixar um recado para quem está começando agora na área, qual que seria? Olha, eu acho que a resposta é a mesma para as duas questões, sabe? Estudar, estudar e estudar e se qualificar. Olá a todos, eu me chamo Fernanda Augusta, estudante de engenharia aqui da UTFPR Curitiba. Hoje eu estou aqui com a Andrea, graduanda de licenciatura da computação. Tudo bem, Andrea? Tudo bem, sim, muito boa noite. Hoje a gente vai ser as hostes do programa de hoje. Estamos aqui com uma convidada para lá de especial, Maria Cristina, autodidata em computação, analista de malware, graduanda em Direito e apaixonada por segurança digital. Seja muito bem-vinda, Cristina. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Oi, Cristina, tudo bem? Oi, Andréia, tudo bom? É um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu separei algumas perguntas sobre cibersegurança, mas antes queria começar com algo mais assim pessoal. Gostaríamos de saber o que te atraiu para essa área e o que fez você continuar nela. Olha, quando eu tive o meu primeiro computador, né, alguns anos atrás, eu estava lá toda animada, né, nunca tinha tido um computador, isso na época de MSN, Orkut e tal, né, e eis que meu computador pegou um vírus. E eu fui atrás de um técnico, né, para resolver a situação, e eu percebi que o técnico estava um tanto quanto perdido, porque eu ficava ali curiosa em cima dele, vendo, né, observando ele fazendo o trabalho dele, e apareciam algumas instruções em inglês, e eu percebia que ele não estava atento. Aí eu comecei a questioná-lo, né, curiosa e tal, e ele, nisso, acho que ele se cansou de mim, aí ele falou, você tem curiosidade, você gosta disso, faz o seguinte, procure fóruns na internet, que é onde você vai aprender bastante. Ok, depois, né, restaurada a minha máquina, tudo funcionando, lá fui eu atrás de fóruns. Encontrei o Linha Defensiva. Aí, né, me inscrevi lá no fórum, tal, comecei a acompanhar, um fórum especializado em segurança da informação, e ali eu fui tendo contato, né, com análise de vírus computador, fui fazer, né, entrei para a equipe, fui aprendendo a remover vírus, e dali para análise, para análise de vírus de computador foi um passo. Lá dentro mesmo, o pessoal tinha uma equipe especializada nisso, né, em fazer análise de vírus de computador para fazer as denúncias para os órgãos de internet que fiscalizam, né, os golpes de intrusões, ameaças de segurança, enfim. E ali eu fui gostando cada vez mais, até pela curiosidade, pelo desafio, e ali fiquei. Você também atuou no Fórum Linha Defensiva, como você disse, e o lema dele era defendendo seu PC contra os perigos da internet. Nessa época, ele foi um espaço pioneiro para saber essas coisas, sobre como se proteger, sobre cibersegurança. Você tem alguma ideia de quantas pessoas, mais ou menos, você ajudou nesse período que o fórum esteve ativo? Olha, eu não sei dizer, né, os dados certos. Eu lembro que tinha uma época que o administrador do fórum pedia para a gente preencher uns relatórios com estatísticas dos atendimentos que a gente fazia, e ali eu sei que eu atendia em torno de uns 200, 300 por mês, né? Então, isso daí, tipo, num ano, em um ano passaria de 2.000 com certeza, né? Então, em todos esses, sei lá quantos anos eu fiquei lá, 10 anos, tem um número grandinho aí, né? Isso eu, né? Tinha outros analistas também lá na equipe. Teve algum vírus em especial que você achou particularmente desafiador de combater? Que criou assim mais expectativa, algo que se tornou quase que um arqui-inimigo para a equipe do fórum? Olha,
Isso, alguns, né? A gente teve alguns que se tornaram arqui-inimigos, né, no fórum. Agora, um que chamou bastante atenção, era muito desafiador, porque, assim, o foco do Linha Defensiva eram vírus brasileiros, né, que afetavam usuários brasileiros. Porque na internet tem todo tipo de vírus, tem vírus que assim, é muito mais característico de outros países, até pelo tipo de dano que eles estão tentando provocar. Então, aqui no Brasil era muito frequente trojans, os bankers, que eram trojans, assim, especializados em roubar senhas de bancos e redes sociais, porque depois de posse dessas senhas, eles tinham um esquema para conseguir acessar a conta bancária da pessoa e ali ele realizar saques, enfim, transferências. Na época não existia Pix, né? Então era TED, enfim. E com base nisso, tinha surgido um trojan bancário que ele já chamou atenção pelo tipo de entradas que ele, nome dos arquivos que ele utilizava, as chaves de registro que ele criava no Windows, ele usava nomes de personagens do Harry Potter. Então a gente acabou apelidando ele do Remo, porque a entrada frequente era um complemento do Internet Explorer, né, do falecido Internet Explorer, que tinha o nome de Remo. Mas ele criava arquivos na inicialização do Windows, então toda vez que você reiniciava, o arquivo já mudava de nome. Então, a gente estava sempre com um passo atrás, sabe, na remoção, porque quando você fazia o script para remover os arquivos da inicialização, o script que eu fazia, com base, né, num relatório que eu pegava da máquina, já estava defasado, né? O usuário já tinha reiniciado o computador várias vezes, então já tinha mudado de nome. Então foi bem desafiador a gente descobrir como que ele atuava, exatamente como, assim, qual arquivo que estava fazendo essa modificação. Então ele deu bastante trabalho para a gente. Existe algum erro comum que você viu que continua sendo feito desde aquela época que os usuários acabam cometendo e facilita o trabalho desses criminosos virtuais? Esses erros continuam sendo os mesmos de alguns anos atrás? Sim. Assim, a falha principal, digamos assim, se é que posso chamar de falha, é a chamada engenharia social. Entende? Porque a grande maioria desses vírus, eu estou chamando como vírus assim de forma ampla, né? Seja bot, seja worm, seja trojan, enfim, vamos chamar tudo de vírus. Tecnicamente existe diferença, mas aqui para nós vamos considerar todos como sendo vírus, né? Eles precisam, sabe, de uma ajudinha do usuário final. Entende? Se ele precisa que ou você entre num site que ele já infectou, então ele precisa te convencer a entrar naquele site. Não vai deixar o site infectado no ar à espera da sorte, contando com a sorte que uma hora você entre lá. Então, não, ele prepara o site, a armadilha está lá, mas ele vai tentar te convencer a clicar lá. Entende? Ele vai usar de engenharia social. Ou ele, na época do MSN, ele enviava, por exemplo, clique aqui para ver as fotos da festa, né? Ou enviava um e-mail falando sobre você, parabéns, você ganhou no sorteio, um ingresso para o Rock in Rio, clique aqui, entende? Ou olha, houve tentativa de acesso na sua conta bancária e tal, clique aqui para regularizar a sua situação, né, seu cadastro no seu banco. Enfim, e quando acontecia algum acidente, alguma morte de um ator famoso, né, aí já começavam os e-mails, clique aqui para ver as fotos do acidente, sabe? Então, era sempre isso, clique aqui, sempre teve aquele apelo, clique aqui, né? E às vezes o usuário mais, assim, descuidado, desatento, clicava, acreditava que ia ver aquilo, ia lá e clicava, e era onde acontecia a intrusão, né? Era como o golpe ele se consolidava. Se você pudesse compartilhar apenas 3 dicas práticas de segurança digital,
que qualquer pessoa poderia adotar, né, ou pudesse adotar, quais seriam? E também aproveitando, como você enxerga o papel das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, na defesa contra ameaças virtuais? Bom, vamos lá. Primeiro, as 3 dicas de segurança, sabe? A primeira, evitar ao máximo usar o Wi-Fi público. Se você não tiver outra opção, tiver que se conectar num Wi-Fi público, enquanto estiver conectado nesse Wi-Fi, não acesse banco, não acesse rede social. Porque se aquele Wi-Fi estiver, a rede ao qual aquele, que estiver conectado aquele Wi-Fi, se estiver contaminada, seu celular ou seu notebook, seu dispositivo, enfim, poderá ser infectado também. Ou os seus dados, na hora que você estiver tendo alguma conversa, sei lá, enfim, íntima, pessoal, ou você for acessar o seu banco, os dados que você enviar para o servidor do seu banco podem ser interceptados. Então, por uma questão de segurança, simplesmente não acesse. A internet da sua casa, sempre colocar senha forte no roteador. Não deixar a senha padrão do roteador. Quando vem a operadora, vem na sua casa, instala a sua internet, instala o modem, configura o modem, vem a senha padrão do modem. Troque, substitua essa senha, coloque a sua senha. Uma senha difícil. E a terceira dica, que tem a ver com as outras duas, também é, né, na hora de criar senha, sempre criar senha com caracteres especiais, assim, quantidade de caracteres, uma grande quantidade de caracteres, evitar aquelas senhas como eu amo minha família, né, Jesus te ama, enfim, criar, assim, que seja impronunciável a senha, né, e usando caracteres especiais para dificultar que a senha seja descoberta e seja hackeada. E a outra pergunta em relação à inteligência artificial, né? Como que eu vejo, como era a pergunta mesmo? Por favor. Espera só um pouquinho. E aproveitando, como você enxerga o papel das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, na defesa contra ameaças virtuais? Olha, eu enxergo com maior facilidade ela no papel de ataque, como facilitadora de ataques virtuais, né? Na defesa, eu ainda não visualizei algo que ela pudesse fazer que um antivírus ou um outro combo de proteção já não o faça. No papel de facilitadora, daí já são outros 500, porque isso, olha, há 10, 15 anos atrás, já existiam os famosos, os script kids, né, nós os chamávamos assim, que eram adolescentes, ou mesmo, sei lá, da vida adulta, que não eram exatamente programadores, não sabiam programar, mas eles sabiam pegar um código pronto e adaptar para um código malicioso, né, pronto, adaptar e utilizar a seu favor. Hoje, para fazer isso, você nem precisa mais pagar, né? Naquela época, para se encontrar esse tipo de serviço, você tinha que ir por exemplo, na Deep Web, você tinha que ir em determinados fóruns também e pagar por isso. Tinha gente que deixava o serviço pronto, né? O código pronto, vendia o código já com as informações. Na linha tal, altere tal campo para o seu IP. Na linha tal, altere tal campo para tal coisa. Então, a pessoa só chegava, alterava ali algumas linhas, né, do código, recompilava e distribuía e estava valendo. Mas ele em si não era o programador. Hoje, você não precisa nem pagar. Você pode pedir para o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial escrever um código para você. Entende? E ele faz rapidinho, escreve, você diz em que linguagem você quer, o que você quer que o código faça, e ele escreve, ele faz. Né? Então, nesse ponto, facilita bastante, porque você não precisa nem, sabe, ser programador, né? Tendo algumas pequenas noções, você já consegue desenvolver alguma coisa. Entende? Então, acho que nesse sentido ainda facilitou bastante. Você publicou no Linha Defensiva de 2012 a 2017, um período que a tecnologia mudou bastante, continua mudando,
Como foi para você acompanhar e se adaptar a tantas transformações nesse tempo? Olha, como a gente estava em contato diário, fazendo análise todo dia, muitas análises por dia, quando surgia alguma coisa diferente daquilo que a gente estava acostumado a analisar todo dia, então já despertava a nossa atenção. Por exemplo, a gente sabe que o vírus ele tem um determinado comportamento, né, um determinado vetor de ataque. Por exemplo, ele vai se utilizar de engenharia social para convencer você a clicar num link, você clica no link, vai baixar um arquivo executável, mas ele vai dizer que é as fotos da festa.exe, executável. Você dá duplo clique ali pensando que vai abrir as fotos da festa, mas, no entanto, é um executável. Ele, na verdade, é um Trojan downloader. Na hora que você deu o duplo clique, ele vai se conectar ao servidor, vai baixar os outros arquivos, vai fazer a instalação do vírus, se colocar na inicialização. Agora, esses próximos arquivos que ele baixou, são eles que têm o código que vai ficar monitorando quando você acessa uma rede social, quando você acessa um site de banco, e fazer a mágica acontecer para ele conseguir capturar as tuas senhas e depois ele paqueia, ou seja, compacta e envia para o servidor dele. Ok. Então a gente já sabia que era sempre esse padrão, então era sempre mais do mesmo que a gente pegava. Aí daqui a pouco a gente, sabe, você pega um que tem um comportamento diferente, opa, você vai ver o que é, né? Por que ele está enviando uma fotografia para alguém, um arquivo de imagem? Aí você, na análise, mostra, nossa, esse daqui está usando esteganografia. O que é isso? Esteganografia é uma técnica que é usada para você se coloca junto num arquivo de imagem mesmo. Você anexa um TXT e você vai embutir esse TXT na estrutura do arquivo, de modo que quando a pessoa abre a foto, a imagem, ela só vê a foto, ela nem sonha que tem um TXT agregado ali. E quando ela compartilha essa foto, esse TXT está indo junto. E ali esse TXT está carregando informações. Entende? Então, é uma forma discreta e quase criptografada de você enviar informações de uma máquina para outra, sem que o usuário, o dono da máquina, nem sequer sonhe que está acontecendo. Então, quando acontece aquilo, a gente vai, né, aquilo desperta atenção. Então, porque a gente está no contato diário. E parece que isso vai agregando informação e a gente vai se acostumando, né? Agora, com o advento da inteligência artificial, aí aquilo parece que deu um salto, né, de tecnologia, de alta tecnologia. Você está acostumado a ver uns códigos, digamos, um arroz com feijão, que de vez em quando tem uma modificação, você fala, nossa, olha, isso daqui agora faz tal coisa, né, é diferente do padrão, ok. Mas com a inteligência artificial, não, aquilo foi um salto muito grande, né, e aí você vê que demanda um conhecimento muito mais profundo do analista, porque além dele conhecer, do analista ter que conhecer da análise do arquivo, da sample em si, né, da amostra em si, ele também tem que conhecer da inteligência artificial, como que ela foi utilizada, como que ela está programada para executar tal tarefa, né? Então, isso demanda, sabe, uma profundidade maior de estudo, um preparo muito maior de estudo, até porque as possibilidades são, tipo, abriu, né, um leque muito maior de oportunidades, né, com a inteligência artificial. Outro dia eu estava vendo sobre a inteligência artificial e a questão das senhas, né, a manutenção das senhas do computador, principalmente computadores de bibliotecas ou de serviços públicos, né, que você utilizar as senhas, ela consegue rastrear a senha de 20, 30 usuários que utilizaram o computador por horário. Pois então. E pense no que existe, né? Você está com uma linha muito tênue para cruzar a privacidade das pessoas, né? Até onde vai essa liberdade, né? Até onde eu posso ir, por exemplo, a LGPD procura tratar disso, a questão de câmera de segurança que você tem na sua casa.
né? A lei diz que ela só pode apontar para o seu quintal, não pode apontar do muro para fora, porque seria uma violação de privacidade. Embora a segurança pública, só o poder público teria esse direito. Agora, pense na inteligência artificial, como ela está rastreando dados ali, como nesse exemplo que você deu, né, do acesso dos usuários e os horários que foram utilizados. Entende? Se está assim, né, uma linha muito, muito tênue, né, entre coleta de estatísticas que, de repente, a biblioteca, por exemplo, precisa para poder melhorar os seus serviços, enfim, e sem invadir a privacidade das pessoas, ou, né, é um fio de cabelo para acabar invadindo, né? É bem complexo, né? Bem sutil a diferença, e porém bem complexa. Nos últimos anos, ouvimos muito falar sobre os ataques dos ransomwares e também, você considera esse o maior desafio da cibersegurança atualmente, ou existem ameaças ainda mais preocupantes? Olha, eu acho assim, acho que o pior ainda está por vir. Lidar com ransomware nunca foi fácil, né? Porque eles usam um sistema de criptografia que é muito complicado para conseguir descriptografar e resgatar os arquivos do modo correto. Então, a sugestão que a gente sempre deu, né, o conselho que a gente sempre deu para os usuários é: mantenha seus backups em dia, porque se isso acontecer, se sua máquina for infectada por um ransomware, você vai ter duas opções. Uma, pagar o resgate que eles estão pedindo, para que eles te falem a senha de descriptografia e você consiga recuperar seus arquivos, ou a outra opção é não pagar nada e tentar descobrir um antivírus que consiga destravar seus arquivos. Geralmente, a segunda opção é muito difícil de conseguir. Tá? Várias companhias antivírus tentaram, às vezes conseguem de um ou outro ransomware, mas daqui a pouco ele se modifica e já não consegue mais. Então, o usuário se vê naquela situação: ou paga pelo resgate, ou perde os arquivos. Entende? Então, melhor coisa, tenha backup. Né? Se isso acontecer, formata a máquina, restaura os backups né? E pronto, e vida que segue. Porque eles, e nesse aspecto do ransomware, por ele ser tão competente no que ele faz, que ele se torna uma grande ameaça. Então, através disso, se ele instala, porque como aconteceu na Inglaterra, quando foi infectado o sistema de saúde lá da Inglaterra, foi através de um ransomware. Então, nada de novo sob o sol. Um ransomware que as pessoas estavam até acostumadas a ouvir, sabiam que era uma ameaça real, que estava aí na internet, poderia ser infectada a qualquer hora com um ransomware. A questão o que foi a novidade foi atacar um sistema de saúde. Então, ali você percebe o quanto está vulnerável, né? Sequestrar os dados de um sistema de saúde, né, do governo, né, de quantos usuários ficaram, assim, hospitais ficaram não operacionais por causa disso. Então, a novidade não é tanto no ransomware, sabe? Mas sim no que ele pode fazer. E nesse sentido que eu digo que eu acho que o pior ainda está por vir. Porque é muito poder na mão dessas pessoas, né? Se a pessoa consegue invadir a rede, né? Tipo um site do governo, sei lá, imagine só, por exemplo, nos Estados Unidos, na Casa Branca, se conseguisse invadir o Pentágono, por exemplo. Olha o estrago que poderia fazer. Entende? Então, o grande passo é as barreiras, né, de defesa, de segurança da informação, para que isso não aconteça. E falando sobre a sua trajetória, você chegou a enfrentar barreiras por ser mulher numa área dominada por homens? Olha, não linha defensiva, não. Ali, assim, o administrador do site, ele, assim, sempre teve uma conduta, assim, como direi, me fugiu a palavra agora, ele sempre foi pró-feminista também, né? Então, nunca teve questões de gênero, raça, cor, idade, né? Questões capacitistas, por exemplo, que interferissem, né, na avaliação da capacidade de uma pessoa para exercer o trabalho de analista. O que existia era: se você sabe fazer, é competente para fazer,
Não interessa realmente gênero, sexo, cor, raça, religião, não interessa nada. Interessa que você saiba fazer seu trabalho e faça bem feito. Agora, a gente percebe o reflexo disso assim, na área da segurança da informação como um todo, porque, assim, e eu diria que, no caso da questão de gênero, isso não é somente na área da segurança da informação. Nós, como mulheres, sabemos que, assim, qualquer área que a gente atue, a mulher, ela é mais cobrada, ela é mais desafiada a demonstrar a própria capacidade, a demonstrar que está ali por mérito seu, por capacidade sua. Então, na área da segurança da informação, não é diferente. Sim, as mulheres, existem muitas mulheres com destaque, sim, mas é um ambiente ainda nos dias de hoje, ainda é um ambiente bastante, assim, com predominância masculina. Então, sim, existem vários desafios nessa área. Quando você vai tentar, por exemplo, um certificado MVP, vai querer, sabe, tentar uma vaga numa companhia antivírus, embora ninguém vá dizer que você que você está se candidatando a uma vaga e tem um homem se candidatando à mesma vaga, ninguém vai dizer que você foi preterida por ser mulher. Mas quando você olha os analistas, quantos analistas de malware tem numa empresa antivírus, e desses, quantas mulheres tem, quantos homens tem, então a gente já tem um recorte social, né? Mas, como eu disse, eu não acho que isso seja exclusivo da área da segurança da informação. Uhum. Ao longo da sua história, existe uma história curiosa que você queira contar com um trojan que começou com um pop-up no bloco de notas? Você pode contar para a gente como foi essa experiência e como conseguiu resolver o problema? Então, essa história foi bem curiosa mesmo, né? Ela, na época ainda do falecido MSN, Orkut e tal, eu estava navegando pela internet, entrando nos inferninhos, né? Porque eu estava atrás justamente do vírus, aquele que eu comentei já hoje, aquele trojan bancário, o Remo, aquele que criava entradas do Harry Potter. E eu estava navegando na internet, assim, porque eu queria ver se eu encontrava o instalador dele, né? Várias máquinas que eu já tinha assim, analisado, que eu tinha removido o vírus, eu conseguia remover, eu tinha acesso aos vírus que ele baixava, né, aos arquivos que ele baixava, mas o instalador não estava mais na máquina, né? Então, eu não conseguia conhecer exatamente como que ele agia, a não ser que eu pegasse o instalador e instalasse na máquina e fizesse análise. Então, eu estava pela internet procurando, navegando, né, nos lugares assim que é só analista que deve ir, né, em sites que não são recomendáveis mesmo. E então, né, entrava lá, conseguia, a máquina foi infectada, beleza, rodava uma ferramenta para ver qual é o malware que veio, né? Aí olhava, veio esse malware, não quero, reseta tudo, bora tentar de novo, e assim ia, né? Infectei a máquina várias vezes, na tentativa de ver se era o malware que eu estava buscando, não era, e hesitava. Numa dessas vezes que eu fiz isso, rodei a ferramenta, abro o bloco de notas, o relatório, né? A ferramenta gera um relatório, abri o relatório, e fiquei ali lendo, olhando, examinando o relatório para ver quais as alterações tal que aquele arquivo havia feito no Windows. De repente, assim, eu vejo que o bloco de notas ficou todo azulado, quando você pressiona Ctrl A para selecionar o texto inteiro, né? Que o Windows deixa ele todo azulado. Aí você aperta o delete, o texto todo some, e eu fiquei olhando para aquilo. Aí começaram a surgir letras na tela, perguntando, who are you? Né, quem sou eu? Para quem eu trabalho? Né, para a polícia ou para a empresa antivírus? Eu pensei, tipo, nossa, o vírus está rodando um script e não quer me deixar ler o relatório. O que era muito comum, tinha muitos vírus que faziam isso. Então, eu pensei, poxa, olha só o trabalho que eu tive aqui. Então, fechei o bloco de notas, falei, eu vou reiniciar tudo, né? Aí, na hora que eu fechei o bloco de notas, aparece aquela mensagem do Windows falando que o texto foi alterado, o arquivo foi alterado, deseja salvar as alterações? Sim ou não? Não.
né? Pensei, vai que tá aqui, se eu não salvar essas alterações, vai estar, o relatório continua aqui, né? Beleza, não salvei, abri o arquivo novamente, olhei lá, tá tudo aqui, maravilha, vamos analisar. De novo, a pessoa lá dá o Ctrl+A, deleta tudo e começa a escrever na tela, insistindo quem eu era, se eu trabalhava para a companhia antivírus ou para a polícia, e ainda escreveu, you here, e encheu de setinha. Daí ficou prompt piscando. Pensei, ele ainda dizendo que era a minha vez de digitar, né? Pensei, não. Eu falei, vou responder. Mas na hora eu pensei, tô maluca, tô aqui, vou conversar com o script, então, né? E comecei a responder, a falar, né? Enviei resposta tal, e ele me respondeu. E eu disse que eu não era nenhuma coisa nem outra, que eu fazia análise, que eu preparava craques para jogos, né? Para poder piratear jogos. Aí ele me respondeu assim, não, as ferramentas que você tem aqui são ferramentas de análise de malware. Então, eu vejo que você é analista. Então, para quem você trabalha? Para a polícia? Aí eu pensei, não, esse cara aí, tipo, não é um script, é um ser humano. Mas ali eu fiquei, nossa, eu me lembro que eu comecei a tremer de medo. Eu falei, gente, eu tô conversando com alguém mesmo que está do outro lado. E o jeito do cara digitar, dava para perceber que o inglês não era seu idioma nativo, porque ele usava muito nas abreviações, aquela coisa de escrever because, ao invés de escrever com S, colocar o Z, né? Então você vê que apesar de ser só texto, né, não ter áudio, dava para ver que não era o idioma nativo dele, não era o inglês, deveria ser alemão ou russo. E daí eu já fico pensando, poxa, desde aquela época, os malwares assim mais evoluídos tecnologicamente falando, eram russos. Sempre estavam assim no topo, né, da tecnologia. Os malwares eram os russos, os chineses, sabe? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, putz, onde é que eu fui parar, né? E nisso eu comecei a conversar com o cara, e deu que era uma pessoa mesmo, que estava ali. Enfim, conversei com ele, terminada a conversa, ele ainda queria continuar o papo comigo num canal do antigo IRC, enfim. Aí tá, quando, né, encerramos a conversa, eu fui analisar o que ele tinha feito, como que ele conseguiu entrar no meu computador. Ele sabia o nome do usuário, e na época eu usava o meu nome como usuário do Windows, Cristina. Então ele falava, você é Cristina. Eu falava assim, poxa, mas, tipo, até meu nome o cara tá sabendo. A partir daquilo, nunca mais eu usei o meu nome como nome de usuário no Windows. Sempre usei Nix. E, enfim, ali eu fui vendo, né, que arquivos que ele tinha criado, como que ele conseguiu, né, acessar o bloco de notas, ter acesso total ao Windows remotamente, e eu não tinha, em tese, feito nada. Ok, eu estava procurando um malware, mas eu só tinha entrado num site, né, e eu percebi porque a hora que houve a infecção, porque na hora que eu entrei no site, o firewall do Windows me alertou que tinha um arquivo tentando se conectar à internet, entende? Então eu não precisei clicar em nada, ele entrou no Windows, ele se instalou no Windows através de falha do próprio Internet Explorer. Né? Você está com um navegador desatualizado, entra num site malicioso que está programado para explorar aquela falha, aí a infecção acontece. Então eu entrei, mas ele precisava que eu entrasse no site, né? Enfim, eu entrei e ali aconteceu a infecção. Daí que, depois, examinando os arquivos que ele criou, eu vi que ele tinha usado um arquivo que, hoje, inclusive, essa ferramenta existe, dá para ser usada para fins, para objetivos lícitos, né? Que é a chamada Remote Moon Tool. É uma ferramenta de administração remota que é utilizada por muitas empresas de tecnologia para dar suporte, né, ao cliente à distância. Então, ela pode ter um uso lícito. Né? Naquele caso, ele estava fazendo um uso ilícito da ferramenta. Mas foi por aí. Então, essa experiência foi bem curiosa. Inclusive, eu escrevi um artigo a respeito, está no Linha Defensiva. E, então, se pesquisar por lá, aí no Google vai encontrar essa matéria. Então, foi bem... Além da cibersegurança, você é autodidata em computação. Chegou a montar computadores e a aprender sozinha? Como foi esse processo? Houve algum momento marcante em que você pensou,
agora eu realmente domino tudo isso? Olha, eu fui sempre enfiando a cara, sabe? Precisava, naquela época ainda, se usava os desktops, ainda tinha, os cabos não eram nem SATA, eram os famosos IDS, que eram uns cabos que parecem umas fitas brancas, assim, bem estreitinha, né? E larga, bem estreitinha e larga. Então, quer dizer, bem fininha e larga, né? Branca, assim, e tal, e às vezes eu precisava, pegava o computador enchido de poeira, começava a esquentar, daí o Windows começava a reiniciar, então tinha que desmontar, limpar a fonte, limpar a memória, a placa-mãe e tal. E eu enfiava a cara e no começo eu só tirava né, desconectava um cabo daqui, eu colocava A1, A2. Então, quando eu ia montar, eu sabia que o A1 ligava com o A2 e pronto, B1 com B2, C1 com C2, e assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu sabia que funcionava. Mas eu continuava pesquisando e fui aprendendo, fui passando a saber o que eu estava fazendo, por que estava fazendo. Agora, eu nunca atingi esse momento assim de que, pronto, agora eu sei, agora eu domino. Não, não, eu acho que hoje eu sei mais do que eu sabia semana passada, né? Tudo é um aprendizado sempre, mas eu acho que não existe, né, nenhuma pessoa que possa chegar no ponto de dizer agora eu domino, agora eu sei tudo. Acho que a gente sempre tem que aprender. No seu trabalho de defesa digital, você já chegou a receber ameaças? Eu, pessoalmente, não, mas a nossa equipe, sim. Em linha defensiva, a gente volta e meia recebia ameaças, recebia recados, às vezes a gente recebia recados bem-humorados, você está analisando um arquivo, então a gente descompila aquele arquivo, daí eu vou ver, enfim, rodo programas para examinar o código dele, e lá no final do código tinha lá um recadinho, às vezes, para o administrador do site, né, o Altieres Rod, né, às vezes para a equipe como um todo, vinha recadinho defensiva, me deixa fazer meu trabalho, deixa eu ganhar meu dinheiro aqui em paz, né, vocês estão me atrapalhando, entende? Então, eventualmente acontecia de a gente receber recadinhos assim. As pessoas sabiam quem estava por trás da linha defensiva? Sabiam, eu sempre utilizei o meu nome, né, mas meu nick na linha defensiva era o meu nome, Maria Cristina, né, e muitos lá, dos colegas lá usavam o próprio nome, outros usavam nicks, mas o pessoal se referia ou aos nomes ou aos nicks, mas o pessoal, quem está do lado, como a gente diz, né, com o pezinho do outro lado, do lado de lá, né, do lado negro da força, o pessoal sabe quem está no lado bom da força, né? Então, sim, eles sempre sabiam. Principalmente o pessoal dos trojans bancários, né? Os que escreviam os scripts maliciosos aqui para rodar aqui em sites brasileiros. Na sua visão, o que pode ser feito para que mais mulheres tenham espaço, né, nesse ramo tão interessante que é da tecnologia? E se você pudesse deixar um recado para quem está começando agora na área, qual que seria? Olha, eu acho que a resposta é a mesma para as duas questões, sabe? Estudar, estudar e estudar. E se qualificar, porque é uma área que realmente demanda bastante conhecimento e conhecimento atualizado, né? Porque é uma área que está sempre em evolução. Então, não ter medo disso, porque não é uma área exclusiva só para homens. Nós, mulheres, temos total capacidade, né? Igual aos homens, não precisamos ter medo disso, mas sim demonstrar competência e a gente consegue isso estudando e se preparando, né, se qualificando para a atuação. Cristina, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar a sua trajetória, todo o seu conhecimento. Foi uma honra grande recebê-la aqui no nosso podcast Emílias Mulheres na Programação. Eu que agradeço pelo convite, foi ótima a participação, foi muito legal, muito obrigada. Obrigada, Cristina, em nome do Emílias. E até uma próxima, né? Uma próxima proposta de entrevista. Com certeza. Até uma próxima, com certeza. Quando puder, estamos aí mesmo. Foi muito legal participar. Obrigada.